Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, eu costumo aí colocar um vídeo por semana. Os vídeos estão se intensificando, né? Que talvez a gente possa dar numa ameaça de censura, então eu já vou fazendo logo, mas eu já adianto para os irmãos, tudo isso é uma excelente notícia para aqueles que dão crédito a Jesus Cristo. Então, sempre permaneça na sua fé. Eu vou falar coisas que estão acontecendo, entendeu? Pela lei, pelo mundo, pela história e pela Bíblia, que essa é sempre a minha intenção. Irmão, tem um meme no Facebook que tá assim, que bota até aquele The Rock, né? Diane Johnson, ele apontando assim pra você, falando assim: olha, você tem algum amigo doido que fala de teoria de conspiração? Se você não tiver, arrume um urgente para você entender o que tá havendo no mundo. Irmão, acho isso mó barato. Até compartilhei no meu Facebook. Por quê? Porque isso é uma verdade, irmão. Porque um teórico da conspiração, ele fala coisas fora da grande mídia. Então a grande mídia, ela faz tudo para descredibilizar, porque a grande mídia está mais do que provada diariamente que ela faz parte de um consórcio, irmão, que ela é um braço do sistema. Tu tá me entendendo? Ela é um braço do sistema. Tudo isso é permitido pelo Senhor. Por isso que eu falei no vídeo anterior que não faz sentido você pedir censura da internet, porque tem um PL, que é um projeto de lei lá no Congresso, que foi já recusado 3 vezes e agora eles vão tentar botar de novo, aproveitando o carona nessa história, que é o PL 2630. O que esses 2630 tá falando ali? Para regular as redes sociais, para você não ter liberdade mais, para postar o que você quer, é só as verdades que ele colocar. Tem exagero? Tem agressões? Tem. Mas também tem lei para isso. Por exemplo, se você postar uma mentira, se você falar mal de alguém sem provas, tem a lei ali da calúnia e difamação, você pode processar judicialmente normal. Mas o que estão querendo fazer é censurar a rede para poder ditar o discurso. Eles estão doidinhos, irmão. Não tá me entendendo? Tá vindo tama aí o Elon Musk, que ele é um personagem, tudo é um personagem, tá, irmão? Eu vou falar de diversos personagens, aí vocês vão colocar a mão na cabeça a ver se isso faz sentido ou não. Tu tá me entendendo? Ele criou um perfil chamado Alexandre Files, ou seja, arquivos do Alexandre, o próprio Twitter. Ele diariamente, começou domingo, diariamente, ele está colocando todas as ordens ilegais de um juiz da Suprema Corte. E por que está acontecendo isso? Porque o Brasil ele é regido por uma lei que é chamada Marco Civil da Internet. Então essa lei, ela combinada com a Constituição, ela diz que todo ser humano ele é livre para expressar. Os americanos, né, os Estados Unidos, ele leva muito a sério isso que é chamado de quinta emenda lá. Você pode até ter a liberdade de ameaçar um policial, um político, um juiz lá, tu tá me entendendo? Desde que você não execute. E se você ofender, a pessoa ofendida pode ter a opção ou não de te processar. Você vai perder um dinheiro. Acontece muito isso lá. O que não se pode é calar tudo. Eu não sei qual foi a pessoa que falou. Agora eu esqueci o autor, irmão. Ele falou assim: eu posso não concordar com o que você fala, mas eu brigarei até a morte pelo seu direito de dizê-la. Tu tá me entendendo? Ou seja, eu tenho uma opinião, não concordo com o que você fala, mas eu não posso te calar. Mas o que a mídia quer fazer é te calar. Por isso que eu não concordo com pastores sob a premissa de falar assim: ah, a pessoa fica na internet o dia todo, na rede social o dia todo. Vai lá, censura logo isso que eles vão voltar para ler a Bíblia. Irmão, em nome de Jesus, né? Meu Deus, ele permite as coisas, ele permite que você se aprofunde. E também na Bíblia também. Todos esses vídeos aqui, irmão, ele tem uma premissa só, tá? Primeiro, falar as coisas de maneira simples, fazer as coisas combinado com a palavra de Deus. E um principal, que eu não estou explicando direito, que é o seguinte: eu já dei uns sinais nos outros vídeos. O que me baseia esses vídeos, irmão, são os senhorinhos e as senhorinhas semi-analfabetas que leem a Bíblia de maneira linear, diariamente e durante toda a sua vida. Tu tá me entendendo? Como eu falei no outro vídeo, eu tenho uma Bíblia chamada King James Fiel. Tem que procurar ela agora onde ela tá. Porque toda vez que eu termino de ler a Bíblia inteira, eu compro outra. Eu gosto de ver pela Ferreira de Almeida, eu gosto de ver pela King James. A King James, ela tem a minha premissa.
muitas coisas assim como tiro de pedra, a medida de estádio, quanto custa um denário, quanto custa um starter, quanto custa um talento, ela já traduz dentro do texto, para você não pegar no glossário. Mas a King James Fiel, ela nem subversículo ela tem, só tem um capítulo direto, não tem nenhuma observação, por isso que ela é mais fina do que essa aqui. Isso aqui é um calhamaço, porque ela é uma Bíblia de estudo. Só que esse negócio de Bíblia de estudo, ele é muito louvável, tá, irmão? Não falo mal, não. Foi uma equipe de exegetas, né? Ou seja, estudiosos da Bíblia, pessoas respeitadas, reverendos no mundo todo, especialistas em linguagem grega, em aramaico, em hebraico, que eles te dão essa oportunidade. Só que a invenção da Bíblia de estudo, em relação à própria Bíblia, ela é recente. Então eu sempre penso nos senhorinhos e as senhorias semi-analfabetos, que não tinham acesso à Bíblia de estudo, que lia a Bíblia de maneira linear. Porque hoje eu vejo, irmão, pessoas muito estudiosas da Bíblia, muito inteligentes. Por quê? Porque eles não se... Até um dom que Deus dá também, né? Mas eles não se contiveram em ler a Bíblia somente. Então ele queria se aprofundar, porque gostam disso. Mas no final, na prática, é um festival de discussões na rede e de agressões verbais, que Paulo já adianta e fala assim, que esses irmãos eles criam contenda, né? Que não trazem edificação. Então, a minha maneira aqui é falar com linguagem simples para você. E sempre te falar o básico. Você nunca pode esquecer. E outra da premissa do meu vídeo é sempre você se arrepender e voltar ao ponto que você caiu. Não se conforme, irmão, quando os milagres e a alegria do Espírito Santo fugir de você. Não está mais presente na sua vida. Isso é um mau sinal, entendeu? Então, as bênçãos têm que ser diárias, a alegria tem que ser diária. Quando a palavra de Deus diz que lá, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, em Êxodo, aí você vê muito esse número em Deuteronômio, ele diz que o sacerdote, o sacerdote era da tribo dos levitas, né? Da tribo de Levi. Então, os levitas, irmão, são as pessoas que ministram no templo. Você tá me entendendo? Eles não têm, assim... Você pode ver que na divisão da terra, se você ler, viu, quando Israel ia, a Arca da Aliança ia na frente, Israel ia conquistando os locais, entendeu? Os levitas não entravam na partilha da terra. Então, aquela terra, aquele espólio, quando Israel derrotava o último inimigo, ele tomava conta. Então, tinha uma divisão de terra ali, entre a tribo de Ruben, entre a tribo de Manassés, entendeu? Entre a tribo de Judá. Mas os levitas, a tribo de Levi não entrava, mas eles moravam em todas as outras 11. Tu tá me entendendo? É por isso que hoje a igreja, templo, né, religioso, igreja católica, igreja evangélica, não paga imposto. Porque isso também é chamado na Bíblia que ele é uma embaixada do céu na terra. Então... Paulo ele fala para nós sermos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representar a nossa pátria celestial, que na verdade é a nossa pátria eterna. A gente está aqui só de passagem. Então os levitas, né, eles eram essa pessoa que ministrava, ou seja, os levitas hoje são pessoas que dão crédito, entendeu? E que fazem as ordenanças da palavra de Deus. Então, uma das obrigações do sacerdote levita era acender o incenso. Tem um salmo que diz, Davi, o próprio Velho Testamento dá a substituição espiritual. Em relação a sacrifício, por exemplo, ele fala assim, suba minha oração como incenso suave e o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, ele está dizendo que hoje em dia você não precisa mais acender o incenso físico, mas o seu incenso é a oração, que tem tudo a ver com isso aqui. Lá em Apocalipse, está dizendo que quando, né, houve um silêncio de meia hora no céu, Deus ele manda o anjo tacar o incensário dele na terra, ou seja, as suas orações, irmãos, estão sendo guardadas. Não é que Deus esqueceu das suas orações. E vai chegar uma hora que ele vai tacar. Aliás, na verdade, ele taca, entendeu? Diariamente. A oração chega até ele. Mas ele vai ter que ver se está em conformidade, se a oração não é automática, se você está em conformidade com a palavra dele, se você não está sendo falso, se você não está sendo oração de sanguessuga, se você está em pecado, está orando,
se é, como é que se diz, remorso ao invés de arrependimento sincero. Então, se você cumprir esses pré-requisitos da palavra dele, a sua oração chega assim. E ele taca, ele pega o incensário, ele taca de volta na terra. Aquilo é tremendo, irmão. Ele está falando que nenhuma das orações vai vai deixar de ser ouvida. Então, logo de manhã cedo, ele tinha que acender, né? O incenso, tem que acender a brasa para deixar a brasa sempre viva. Aquilo ali é que Jesus fala de orar sem cessar. Tu tá me entendendo, irmão? É uma oração sem cessar. Então tem muitas substituições espirituais, a intenção dos meus vídeos é esse. E eu vou mostrar para vocês que agora a teoria da conspiração tá ganhando de 50-0, tá, irmão? Que tudo que eles falavam, cara, quando eles falam que o teórico da conspiração é maluco, eu levei muito essa fama, lá eu li para vocês também, que lá em Isaías também está dizendo que haverá um caminho santo, um caminho de santidade, um caminho da eternidade, que nem os loucos errarão. Então a Bíblia já prevê que quem falasse alguma coisa fora do que o sistema mostra como história oficial, seria chamado de louco. É mais um motivo para você se alegrar, tá, irmão? A palavra que eu quero falar para vocês, que é a base desse vídeo aqui, está em Lucas, no capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Preste atenção nisso aqui, irmão. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 12, a partir do versículo 1. Enquanto isso, uma multidão de milhares de pessoas se aglomerava a ponto de pisotearem umas às outras. Foi quando Jesus começou a ensinar primeiramente aos discípulos, prevenindo: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente, até para se cumprir uma profecia, que está escrito na Bíblia, que vocês... Eu não sei, meu irmão, eu esqueço. Malaquias, Joel, que diz assim, que ele enviará fome e sede na terra nos últimos dias, não de comida, mas de bebida, mas de se ouvir a palavra de Deus. Então você pode perceber, você que está ligado como é que é o mundo, você pode perceber que está aumentando o número de pessoas. O primeiro passo, está deixando de zombar de Cristo, e muitas pessoas estão querendo mais saber que história é essa aí, negócio de Bíblia, por que a Bíblia está acertando. Isso faz parte de uma profecia. Mas Jesus, ele diz que ele começa a ensinar primeiro aos discípulos. Os discípulos de Deus é a testemunha, irmão. A testemunha, no âmbito judicial, é que ela tem a testemunha ocular, né? Ela estava presente, ela viu os milagres, ela atesta os milagres porque ela teve uma experiência audiovisual ou visual. Ela não ouviu falar de Jesus, não. Se lembra que Jó fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos te contemplam. Isso é maravilhoso, irmão. Então eles primeiro ensinam aos discípulos, tá? Porque você tem que dominar a palavra de Deus para você tanto rebater os contradizentes, como para você ensinar a palavra pura para quem está te perguntando. Esse é o papel do Evangelho. Versículo 2. Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porquanto tudo que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurraste ao pé do ouvido, no interior dos quartos fechados, será programado nos altos da casa. Olha só. Não existe, irmão. Às vezes tem gente que não faz mal para ninguém. Está dormindo tranquilo com a sua família. E não basta você ter dinheiro, não. Basta você ter uma família feliz, uns filhos em sujeição, uma boa esposa, que é o suficiente para a pessoa ficar arriando despacho, para separar, para ver você sofrer. Tem gente que não quer sair da lama, ela quer puxar você para a mesma pocilga que ela mora. Tu tá me entendendo? Mas não adianta fazer a oração contrária a essas pessoas que ela não entende, até porque você não sabe quem é. Mas o que Jesus está falando aqui, que não interessa quem é e quem faz, tudo será revelado. É só você se manter na fé e na obediência na palavra de Deus. Versículo 4. Eu vos afirmo, meus amigos, não temais o que pode matar o corpo. Todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem o poder de lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo. Esse deveis temer. Porque o livro de Jó me mostra também, irmão, que o diabo ele não mata ninguém. Ninguém consegue me apontar uma pessoa que o diabo matou. Ele induz, tu tá me entendendo? Ele induz você a matar, mas ele não tem esse poder de matar. Jesus ele está confirmando aqui, quem tem esse poder é Deus. Aliás, nesse caso de inferno, nem ele, por causa do livre-arbítrio. Se você parar para perceber, todas as pessoas que foram para o inferno, e vocês vão ver isso no grande plano branco, muitos familiares nossos, amigos nossos, eles foram com as próprias pernas para lá, porque eles fizeram uma escolha. Tudo é uma questão de escolha, entendeu?
Não se costuma vender 5 pardais por 2 pequenas moedas, entretanto nenhum deles deixa de receber o cuidado de Deus. Portanto, até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis mais do que milhares de pardais. Ele está dizendo o seguinte, que você, os animais, né? Ele fala isso do pardal, ele fala isso das aves, ele tipo assim, Deus ele criou e ele administra. Eles sempre vão ter o que comer, porque eles estão sempre dependendo de Deus. Não tá me entendendo? E eles obedecem a Deus, mesmo eles não tendo a nossa escolha, o nosso raciocínio lógico, cognitivo e a nossa capacidade de escolher. Por isso que você não vai ver uma árvore levantando as suas raízes e falando assim, ó, não quero mais morar aqui em Duque de Caxias, não, vou morar na Barra da Tijuca. Você não vê. Você não vê cachorro reclamando de frio, de chuva. Você não vê passarinho reclamando. É só o ser humano que reclama e desobedece. Mas os animais, que Jesus está falando, que tem menos valor para Deus, porque é a melhor criação, que quando diz em Gênesis, quando Deus fez o ser humano, ele viu que era muito bom, ou seja, a melhor criação dele. Ele está falando, se Deus alimenta as pessoas que estão dependentes dele, que não trabalha, não tem a força do dinheiro, não tem a força do braço, nem a força de persuasão, que dirá vocês? Então Deus ele é extremamente simples nessa situação. E o que eu estou vendo hoje, irmão? Por causa dessas situações, sabe por que tem muita gente assustada? Eu vou falar a verdade para vocês. Porque tem muita gente vivendo na Disneylândia, ganhando 70 mil reais por mês fazendo vídeo, e pregando uma Venezuela no Brasil, assustando pessoas. Eu falei para vocês nos outros vídeos que ano passado, perdi 2 clientes meus, por quê? Porque eles, por causa do negócio de governo, de ameaça de passar fome, de ameaça de comunismo, de virar Cuba, Venezuela, eles foram morar em Portugal, 2 clientes meus. O que aconteceu em Portugal semana passada, os irmãos sabem me dizer? Começou a ter terremotos contínuos, de terremotos grandes, tá, irmão? E Portugal dificilmente tem, assim, tipo assim, Portugal tá virando um Japão agora. E a palavra de Deus diz que ia haver tremores. O que eu falei para vocês, irmão? Que as primeiras pedras do juízo ia começar a cair aonde? Na Europa, que era o berço do cristianismo. Você tá me entendendo? Ele era o berço do cristianismo. Só que agora eles estão vendendo. O pastor aí famoso, ele fez um levantamento aí. Sabe o que ele falou? Ele disse que o Brasil é país de terceiro mundo, mas a palavra de Deus é coisa de primeiro mundo. Por quê? Porque Deus, Jesus, ele se alegra quando ele fala assim, Pai, graças eu te dou, porque ocultaste isso dos grandes e revelaste aos pequenos. Então, hoje em dia, todos os templos, as igrejas da Europa estão sendo transformadas em boate, onde rola um êxtase, né? Onde rola prostituição, bebedeira, pornografia. Não está me entendendo, irmãos? Estão virando as costas para Deus. O teste da marca da besta, o aparelhinho da marca da besta, criado pela Mondex, que vai implantar, eles fizeram os testes lá, né? Só dá para colocar na mão direita ou na testa. Incrível como a Bíblia, né? Disse em Apocalipse 13 há quanto? 1960 anos atrás. A Holanda fizeram fila para colocar, então eles não estão nem aí para Apocalipse, eles estão vivendo a vida deles, Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, que vida leva eu. Agora eu vou para lá para correr daqui. Você acha que isso aqui vai virar uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia do Norte? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês, quando vocês começam a estudar a história, você começa a se libertar dessas coisas. Quando você começa a estudar determinadas famílias, eu estou falando de até a família do Oswaldo Aranha, eu estou falando da família Moreira Salles, eu estou falando da família Marinho, eu estou falando do Fernando Henrique Cardoso, eu estou falando de, como é que é o nome? Renan Calheiro, a família Calheiros. Você se liga nesses nomes porque você já ouviu falar neles, mas você nunca estudou. Essas pessoas fazem parte, irmão, de um consórcio que manda politicamente no Brasil, nas grandes empresas, nas taxas de juros, nas taxas de câmbio, desde Deodoro da Fonseca. Como eu te falei, antes da Primeira Guerra, a maioria dos países era tudo monarquia, não existia república. A república ele veio com o Marechal Deodoro da Fonseca. Não é isso? No dia 25 de novembro de 1800, meu Deus, às vezes eu esqueço esse negócio de história.
você vai ver que é as mesmas famílias. Quando a pessoa fala negócio de golpe de 68, eu não falo de golpe, eu não falo de ditadura, eu falo de regime militar, tá? Por que eu falo de regime militar? Porque o meu sogro morreu com 92 anos há 3 anos atrás, tá? Ele era motorista da Assembleia Legislativa e ele afirmou que os militares só iam em cima de vagabundo e de queriam colocar uma ditadura armada aqui, igual Cuba. Eles fizeram em Cuba, em 1954, eles queriam fazer aqui. Que Cuba faz 80 anos que não sabe o que é uma urna eletrônica. Tá me entendendo? É um reinado forçado lá. Porque do jeito que esses professorizinhos aí que não entendem de nada falam nas escolas, para teus filhos, para tua filha, parece que os militares ficavam caçando pessoas na rua para levar para os porões do doicode e dar uma coça, torturar. Não, querido, ele sabia exatamente em que eles iam. Um delas foi a Dilma Rousseff. Olha o que essa mulher fez. Esse pessoal de esquerda, esses revolucionários radicais, irmão, ele não pensa duas vezes. Se ele tiver o poder, ele vai te matar. É isso que muitas pessoas estão temendo hoje. Só que se você parar para ver, irmão, esse pessoal do Ford Foundation, ele estava junto com os militares naquela época. O que eu falei para vocês? Os Estados Unidos, ele só entra, ele só se intromete num país onde ele vai gerar riqueza. O que acontecia naquela época? Os Estados Unidos precisavam de petróleo, irmão, porque era tudo mais mecânico, tá entendendo? Era tudo mais analógico. Hoje em dia, está se fabricando carro elétrico, silício, chip para televisão, para celular, para tudo. Quais são os melhores condutores? Nióbio, grafeno. Onde tem isso no mundo? 2% no Canadá, do minério da terra inteira. E 98%. Aonde? Aonde? No Brasil. Só que, como eu te falei, a Terceira Guerra Mundial já começou. Tá? Ela já começou, porque isso aí são táticas de guerra. Porque todo mundo está pensando em um país invadir o outro com porta-avião, com um avião, com um navio soldado, com capacete. Não, a guerra é tátil hoje, irmão. É guerra de informação, irmãos. Quem se lembra do protesto aí, dos 50 centavos dos ônibus, que foi o projeto de poder para Sérgio Moro entrar e acabar com essa coisa. Está tudo sendo guiado por bilionário nas sombras. Ninguém parou para perceber, né? Veio um cara da Casa Branca, naquela eleição entre Aécio Neves e Dilma Rousseff. E o cara veio aqui certo que Aécio Neves ia ganhar, porque estava tudo certo, irmão. Estava tudo ajustado com a Casa Branca, com BID, com FMI. Esses camaradas de dinheiro que mandam. E agora eles estão ficando expostos. Por isso que eles vão se livrar de Alexandre de Moraes. Aí o que aconteceu? O povo votou na Dilma, né? Tem um militar desaparecido que ele botou um vídeo na época que foi considerado teoria da conspiração, que a Dilma deu 1 bilhão para desviar 20 milhões de votos do Aécio para ela, tá? Sumiram com esse homem. Foi repetir a dose com o Bolsonaro, só que o Bolsonaro ele teve tanto voto que os 20 milhões desviados não deu. Então dessa maneira, dessa vez agora eles fizeram diferente. Tu pode ver que tu vê um presidente do Supremo interferindo pessoalmente, atravessando a Praça dos Três Poderes, para ameaçar parlamentares que queriam botar o voto impresso, que dá mais transparência. Não é que a gente ia voltar a escrever na cela de papel, é que ia sair um papelzinho para a parte perdedora, se desconfiar de alguma coisa, fazer a contagem física e manual, em caso de ele acionasse. Mas eles cortaram isso. E essas urnas eletrônicas, ela é fabricada pela Startac, uma empresa venezuelana. 2 dias depois das eleições, houve um incêndio acidental na fábrica da Startac. Então todas aquelas urnas que vieram de lá, veio para o Brasil, voltou para lá, incendiaram. Para quê? Para ninguém ver os arquivos de log. É uma fraude, irmão. Mas o cara da Casa Branca, ele chegou para um repórter que ninguém presta atenção. Ele falou assim: vocês vão ver o que vai acontecer aqui no Brasil a partir da semana que vem. Aí começou a onda de black bloc, quebra-quebra, protesto. Inclusive um cinegrafista da TV Bandeirantes morreu com um rojão na cabeça. Ninguém foi preso. Entendeu? Que ali aconteceu o crime ali. Impeachmentaram a Dilma Rousseff, tiraram ela. Quem entrou? Michel Temer. Você tá me entendendo? Só que o que aconteceu? O que está acontecendo agora, irmão?
O José Dirceu, ele é uma pessoa que ele fala demais, tá me entendendo? Ele não tem freio. Ele tem várias coisas aí, ele joga com chantagem, entendeu? Ele tem materiais aí do negócio do Supremo, coisas escabrosas, irmão, mas eu não posso afirmar aqui que eu estaria sendo leviano. Envolve até pedofilia ou homossexualidade. Ele tem esses vídeos de ministro gravado lá em Cuba. Só que esse homem, esse José Dirceu, ele é colado com esses caras, esses bilionários. Bilionários só falaram o seguinte, olha só. Seguinte, Sérgio Moro não deu certo. Porque ele não tem aquela cancha política. O Lula, aí eles começaram a operação Lava Lula. Eles chegaram e falaram assim, vem cá. Se o Lula entrar, a gente vai continuar ganhando dinheiro ou isso aqui vai virar uma Venezuela que nossas empresas vão ter que sair daqui? Que eles vão começar a tomar. Aí o Dirceu não pode ir, porque ô turma para gostar de um dinheiro. Aí sabe o que eles fizeram? Eles viraram toda a bateria midiática, toda a máquina do sistema para desumanizar o Bolsonaro e fazer usando a imprensa também, fazer uma coisa para deixar o Lula empurrando na cabeça. Que o Lula era a melhor opção. Aí você vê esse filósofo, o Pondé, por isso que eu tenho bronca dele, falando que o Lula... Ele faz tudo parte de um esquema, irmãos. Não tá me entendendo? E tiraram o homem lá sem crime nenhum. Não tá me entendendo? Só não colocaram o Bolsonaro preso ainda por causa que ele tem acordos no sistema, envolvendo Tarcísio, mas esses caras são tudo da turma globalista. Irmão, o Elon Musk, eu falei, o Elon Musk... Ele é o engenheiro responsável para fazer a imagem que dá fôlego à besta que está escrito em Apocalipse. O anticristo, ele vai ser um ser humano, irmãos. Mas ele vai ter uma imagem que vai estar presente em todas as casas, através desse celular, através da sua televisão. E muita gente vai na onda dele. Mas ao mesmo tempo, tem muita gente aí se assustando. O Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista, num podcast, uma rara entrevista, há uns 15 dias atrás, ele dizendo que ele está completamente frustrado. Por quê? Porque ele luta Muay Thai, né? Então ele não frequentava uma academia só. Ele sempre falou que ele gostava de ir em diversas academias, seja em São Paulo ou seja em Brasília. E ele falou que hoje ele teve que contratar um personal trainer e ele tem que ficar com todas as portas e janelas da casa dele. E olha que tem segurança pesada, hein? Trancadas, irmão. Porque ele não pode ir mais em lugar público nenhum. Aí eu pergunto para vocês, ué, ele não se autodenominou defensor da democracia? E democracia não é uma coisa boa? Não é uma coisa honesta? O Alexandre de Moraes, ele teria que ser alçado nesse caso como, assim, ídolos perto de Ayrton Senna. Mas por que está acontecendo ao contrário? Porque eles não conseguem mais enganar a população. Mas o pulo do gato do anticristo é isso aí. Lembre-se que Jesus, ele fala que ele veio para enganar os escolhidos, irmão. Os escolhidos sou eu e você. Eu costumo falar, eu sou marrento mesmo, tá, irmão? Se eu vou pagar por isso, é comigo e com Deus. Eu não aguento certos tipos de demôniozinho fraco, não. Eu estou esperando demônio para enganar escolhido. Filósofo de porra de botiquinho eu já identifico logo. Carne falando eu identifico logo. Por isso que eu estou falando. Eu só posso ser repreendido pela palavra de Deus. O anticristo, ele já percebeu. Então ele está deixando bem claro. Assim como Deus está deixando bem claro que ele é o bem e Satanás é o mal. Tu tá me entendendo? Ele está deixando bem claro porque ele não matou Lúcifer lá em cima na primeira rebelião. Para as pessoas não ficar pensando e se Lúcifer tivesse certo. Então hoje o que eu estou vendo é o quê? Um pessoal de esquerda já pensando bem, que já não vai mais anular voto e vai até votar no Bolsonaro e os filhos dele. Pessoal de esquerda. O primeiro que o Lula despachou foi o esquerda raiz. Porque o esquerda raiz, ele usava aquela coisa cheia de naftalina, né? Os estadunidenses, o Império Yankee. E tá vendo o Lula sendo um cachorrinho de Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos. Ele se vende como uma prostituta. Ele está vendido pelo sistema. Só que esse sistema está com pouco tempo, irmãos. O Alexandre de Moraes, sabe o que ele fez? Ele foi e derrubou a Starlink. Por quê? Porque o Elon Musk tem 41% da Starlink. O Alexandre de Moraes está atropelando todo o negócio de direito. Mas, meu irmão, olha só. Tu sabe quem é os acionistas da Starlink? Como eu estou falando, é uma conglomerado de empresas. É Tesla, Starlink, que inclusive essa inteligência artificial OpenAI, que é uma das melhores do mundo, ela pertence a esse conglomerado, Starlink, Tesla. Qual é a outra, meu Deus? A SpaceX, né, que manda foguete, o foguete que dá ré.
Meus irmãos, esse Elon Musk já lançou mais de 290 mil satélites. Ele manda 7 por semana, irmão. O foguete vai e volta, o foguete dá ré, como se fosse um ônibus, entendeu? Vai lá no ponto final e volta. Porque os foguetes antigamente iam lá e se destruía. Esse homem, ele é poderoso. Aí o Alexandre de Moraes derrubando a Starlink, uma coisa não tem nada a ver com outra, porque tem leis de proteção, né, comercial. Desde a Revolução Francesa ele tá atropelando. Isso não vai acabar bem para ele. E quem é o acionista da Starlink? Google. É o Grupo Fidelity. Pesquisa sobre isso aí. Ele pertence a é um fundo bilionário pertencente à família Johnson, que é a quinta mais rica dos Estados Unidos, irmãos. Irmão, tu sabe quem é sócio da Starlink também? É o pessoal do clube dos Bilderberg. Se você falar aquela teoria da conspiração de 19 anos atrás, que é a verdade, que até hoje não conseguiu desmentir, que era a família Silverati, né? São 12 famílias, agora são 9, que tem uns Rockefeller. O Rockefeller, o Ted Rockefeller, é um senador que ele sempre quis censurar a internet nos Estados Unidos, mas o governo americano falou, não tem efetivo físico, irmão. Irmão, quando você faz uma compra no Mercado Livre, eles te mandam um e-mail. São 250 milhões de e-mails por minuto. Como é que pode controlar isso? Não tem controle, irmão. Então não peça a censura disso. Separe a lenda urbana. Esse pessoal do clube do Bilderberg, olha quem vai na festinha dele. Tem um jornalista que entrou lá. Ele se reúne lá na entrada, só poderoso, mas não pode levar celular de maneira nenhuma, câmera, nada de tecnologia, tudo analógico lá dentro. Os seguranças, eles vigiam todo o perímetro, é um sítio, tipo um sítio, tá? Você vai ver ali o Arnold Schwarzenegger, James Cameron, Steven Spielberg, tu via ali o Ronald Reagan, né? Só pessoal poderoso, Barack Obama, e uma coruja de 9 metros com 2 olhos vermelhos que ficava falando full, o que é full em inglês? Idiotas. Irmão, olha a turma que esse homem tá mexendo, querido. Vai quebrar ele igual macarrão. Então, não fica preocupado não, irmãos. Isso tudo é um teatro. Porque Apocalipse 17 está dizendo que é necessário, que era necessário esses poderosos dar esse poder para a esquerda para deixar bem claro. O que vai vir aí é uma enganação, irmão. E todo mundo vai aplaudir. Eu falei, a redução populacional vai começar nos presídios. E a população vai aplaudir. Quem aguenta mais fica comprando as coisas com o maior suor e ladrão vindo te roubar, irmão. O anticristo, ele sabe jogar com isso, irmão. Então vem para a palavra de Deus em nome de Jesus, irmão. Seja como os senhorinhos e as senhorias que eu falei no começo do vídeo. Sim, na simplicidade. Tu tá me entendendo? Ao mesmo tempo não ser um robô alienado. Acompanhe as coisas, mas acompanhe com fé. Essas coisas estão se cumprindo. Ainda bem que estão se cumprindo, irmão. Senão a gente ia ficar a mesma coisa. E por que está acontecendo de uma maneira mais acelerada? Porque Jesus mesmo ele falou que se esses dias, os últimos dias não fosse abreviado, nenhuma carne sobreviveria. Então Deus ele teve cuidado até nisso com a gente. Irmão, a gente está com a faca e o queijo na mão. O que nos resta é nos arrepender e se curvar. Entendeu? Se curvar. E fazer a convergência para a palavra de Deus. Entendeu? Viva no mundo, mas a sua fé, a sua adoração tem que ser dado ao Deus da Bíblia, o Deus simples que vai te salvar e vai te dar alegria ainda nessa terra. Talvez eu faça um complemento desse vídeo. Qualquer coisa deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.